Popper, o Karl Popper é um filósofo e cientista e teve uma tripla formação, né? Ele foi filósofo, físico e matemático alemão, do início do século XX, da primeira metade do século XX, que estudou muito sobre o fundamento da ciência. Então, veja, ele tem esse triplo lugar, né? O lugar da matemática, que é uma ciência pura, mas que também pode ser aplicada, né? Pode ser utilizada pelas ciências. Esse lugar de cientista, ele era um físico, e esse lugar também da filosofia, de pensar as problemáticas próprias da filosofia. Então, Popper, nesse livro, né, A Lógica da Investigação Científica, ele vai tentar mostrar como funciona o pensamento científico, qual é a lógica do funcionamento da ciência. E a gente vai ver essa influência muito forte, né, profunda do Kant sobre a lógica do Popper, né, de como Popper pensa as ciências. Então, a grande questão do Popper nesse livro, né, A Lógica da Investigação Científica, né, então, veja, o Kant está analisando a lógica, né, a lógica do sujeito transcendental, de como é que o sujeito transcendental pensa, e a lógica que ele impõe aos fenômenos. Da mesma maneira, o Popper quer pensar uma lógica, mas não do conhecimento em geral, mas sim do conhecimento específico, do conhecimento científico. A gente viu que a análise do Kant também funcionava para a ciência, mas também funcionava para a metafísica, uma análise, né, transcendental filosófica. O Popper não. O Popper ele vai tentar pensar a fundamentação das ciências. Bom, qual é o problema do Popper, né? O problema do Karl Popper é pensar a demarcação entre uma ciência e de uma não ciência. Um pouco como a gente falava antes, né? O que faz com que a gente o que faz com que a gente diga que a psicologia é ciência, mas floral não é ciência? Né? Então, existem muitos conhecimentos, né? Terapias. Tem várias terapias que não são científicas, né? Então, o que a gente pode dizer? Que uma coisa é ciência, psicologia, e floral, ou qualquer outra coisa, não é ciência. Então, é necessário demarcar a ciência da não ciência. Então, no século XIX, né, quando surge a psicologia, tem muitas outras terapias alternativas no século XIX, quando a psicologia surge, né? Existia o magnetismo animal do Mesmer, chamado mesmerismo, né, que era uma terapia muito utilizada na época. Depois, influenciado pelo Mesmer, vai surgir o espiritismo kardecista. Né, o espiritismo kardecista tinha uma pretensão a ser uma ciência. Então, existem sempre concorrentes, digamos assim, né, formas de conhecimento aplicadas que buscam o estatuto de ciência. Mas é importante demarcar o que seja ciência do que não seja ciência. Então, veja, é um problema prático, também para nós até hoje, né? Então, o problema de Popper é demarcar a ciência da não ciência. Para isso, né, para fazer essa demarcação, que essa é a problemática do Popper, né, ele vai fazer um diálogo e uma crítica da tradição positivista. O Popper ele tem uma influência grande do positivismo, né, que vocês devem ter estudado sobre isso, né, que é uma corrente de pensamento que tem na filosofia, que também tem em diversas outras ciências, né, várias ciências são influenciadas pelo positivismo, né, mas o Popper está falando muito do positivismo lógico, do Carnap e do primeiro Wittgenstein. Né? O Wittgenstein escreveu o livro nesse livro, né, então, a concepção do positivismo lógico dizia o seguinte, que a ciência ela funciona porque os enunciados científicos eles são como átomos lógicos. Então, todo o conhecimento da ciência, os enunciados científicos, eles são átomos lógicos. Átomos linguísticos, a gente pode pensar. E esses átomos lógicos, eles têm que ter uma relação direta com os átomos físicos. Então, por exemplo, quando eu utilizo a palavra átomo, é uma lógica, é uma palavra. A palavra átomo tem que ter uma relação direta com algo físico. Então, tem de existir um átomo físico para que se relacione com isso. Quando eu digo corpo humano, é um enunciado lógico. Mas isso tem que ter uma relação específica com algo empírico. Então, nessa medida, né, os positivistas querem pensar uma linguagem que se fale diretamente do real. Então, para eles, a ciência se fundamenta numa logicidade da linguagem, mas não é uma logicidade que se fecha em si mesma, mas é uma logicidade que tem que falar diretamente sobre os fenômenos empíricos. Dizer que a metafísica, a ética e a estética
não tem nenhum sentido. Por que a metafísica, a ética e a estética não tem nenhum sentido? É simples. Porque tudo que a metafísica, a ética e a estética falam não tem uma relação direta com átomos físicos. Então, a estética, por exemplo, fala de sensações, o belo, o sublime. Sim, mas há alguma relação do belo com o sublime com alguma coisa empírica? Existe o belo empiricamente? Existe o sublime empiricamente? Não. A ética fala de valores. A ética fala do que é bom, do que é mal, do que é certo, do que é errado, do que é justo, do que é injusto. O justo, existe um átomo, então o justo, a justiça é um átomo lógico. Existe um átomo físico, algo físico que diga respeito à justiça? Não. Então não existe empiricamente a justiça. Não existe empiricamente o certo. Não existe empiricamente o errado. Não existe empiricamente o bem. Não existe empiricamente o mal. Então, nesse sentido que a ética também não tem o menor sentido. Então, a estética não tem sentido, a ética não tem sentido e a metafísica também não tem o menor sentido. Porque não há um átomo empírico que fale das ideias da metafísica. Deus, alma e mundo, não há nada empírico que fale disso. Então, o positivismo lógico do Carnap e do Wittgenstein vão tentar mostrar como a ciência ela funciona, porque ela tem átomos empíricos e átomos lógicos, uma estrutura lógica que se relaciona com esses átomos empíricos. Bom, o Popper, então, ele vai fazer uma crítica disso, do positivismo, porque ele vai resgatar a importância da metafísica na ciência. Então, para poder fazer a crítica do positivismo e para mostrar que a metafísica, a ética e a estética têm sentido, sim, para a ciência, inclusive, o Popper vai resgatar a importância da metafísica e criticar a concepção indutivista. O que é o indutivismo? Não, primeiramente, a gente precisa falar que o indutivismo é uma forma de conhecimento, a indução. Mas existem duas outras formas de conhecimento: a indução, a dedução e a intuição. O que é a indução? O conhecimento indutivo é aquilo que vem da experiência. A gente diz, né, que a indução é aquilo que vai do particular para o geral. Então, por exemplo, né, o exemplo que o Popper dá no texto. Se você está pesquisando sobre gansos, e vai investigar vários lagos diferentes para saber qual é a coloração das penas dos gansos, e você foi em 3 ou 4 ou 5 lagos, e todos esses lagos, os gansos têm penas brancas, daí você conclui que os gansos têm penas brancas. Mas veja, quando você diz assim, os gansos têm penas brancas, você está dizendo que todos os gansos têm penas brancas. Mas você não investigou todos os gansos do mundo. Você investigou só 5 lagos. Então, esse é um conhecimento indutivo. Você vai a campo, vai na experiência, observa a experiência, né, o particular, e daí você tira uma lei geral. Você investigou 10 gansos de penas brancas. Daí você tira a conclusão de que todos os gansos têm penas brancas. Então, o senso comum tende a pensar, e inclusive muitos cientistas tendem a pensar, que a ciência é isso, que a ciência é indutiva. Que de tanto observar um certo fenômeno, a gente retira a lei geral de que todos, né, são dessa determinada maneira. Né? De tanto conversar com pessoas que têm linguagem, o Aristóteles chega à conclusão de que todos os homens são animais racionais. Né? Então, esse é o indutivismo, né? Aquilo que vai do particular para o geral. Você investiga alguns casos e daí você generaliza uma teoria geral. Isso é a indução. A dedução é o oposto da indução. O conhecimento dedutivo é o oposto do conhecimento indutivo. É o contrário. Você primeiro parte de uma hipótese geral, você diz assim, a minha hipótese é que todos os gansos têm penas brancas. Daí você vai buscar na experiência alguma coisa que confirme a sua hipótese. Então isso é a dedução. Então você primeiro formula uma hipótese, todos os gansos têm penas brancas, daí você retira consequências, como por exemplo, no lago tal, no outro lago, eu vou encontrar gansos com penas brancas. Isso é o conhecimento dedutivo. Então ele vai do geral para o particular. Você primeiro cria a hipótese geral, deduz algumas consequências dessa hipótese e vai buscar no campo empírico uma confirmação dessa hipótese.
Esse é o conhecimento dedutivo. O terceiro tipo de conhecimento é o conhecimento intuitivo. O conhecimento intuitivo é diferente da dedução e da indução, porque tanto a indução do particular para o geral, quanto a dedução do geral para o particular, são conhecimentos transitivos, eles se desenrolam, eles têm um processo. Então, do particular para o geral e o outro do geral para o particular. A intuição, ele não é um conhecimento articulável, ele não se articula assim em etapas. A intuição é um conhecimento direto. Então, intuir é conhecer aquela coisa diretamente, sem intermediações. Um exemplo de intuição é o que o Kant diz, né? Intuição sensível é um termo que eu não utilizei quando eu estava falando do Kant, né? O Kant fala da sensibilidade. Ele chama que aquilo que nos vem pela sensibilidade são intuições. Então, a visão é uma intuição. A visão não é nem dedutiva nem indutiva, ela é intuitiva. A visão é um conhecimento direto sobre a coisa. A audição é um conhecimento intuitivo. Então, os 5 sentidos são conhecimentos intuitivos. Uma intuição sensível. Agora, existe uma intuição intelectual? Então, por exemplo, a intuição dos objetos que são apenas ideias, como Deus, alma e mundo, Kant vai dizer que não. Mas alguns outros autores vão dizer que sim. Essa é uma outra questão, né? Por exemplo, um autor que eu gosto muito, que é o Bergson, vai dizer que existe sim um conhecimento possível do tempo. Ele vai dizer que havia intuição que nós apreendemos o tempo. Mas isso é uma outra questão. Estava querendo só falar do conhecimento intuitivo. Então, ficou claro, pessoal? Então, conhecimento indutivo é o que vai do particular para o geral, conhecimento dedutivo do geral para o particular, e a intuição é um conhecimento direto sobre a coisa que a gente está querendo pesquisar. Daí, o Popper, né, para criticar o positivismo, ele vai criticar o indutivismo. Porque os positivistas, eles se fundamentam num indutivismo ingênuo, que é uma coisa muito de senso comum sobre a ciência, né? Eles acreditam que a ciência nasce da indução. É da gente observar um fenômeno, a gente vai a campo, observa um fenômeno, daí a gente cria uma teoria geral, né, sobre qualquer coisa. O Popper vai dizer que não é assim que a ciência funciona. A ciência, ela não é indutiva, a ciência, ela é dedutiva. Então, a primeira crítica que o Popper faz é essa visão ingênua sobre a ciência. A ciência não parte dos fenômenos. A ciência, tal como vai dizer Kant, parte do pensamento. E é o pensamento que depois vai deduzir hipóteses e métodos que possam ser aplicados empiricamente. E aí sim, depois da aplicação empírica, é que você pode dizer se a teoria funciona ou não funciona. E nesse sentido, a metafísica tem a sua importância, porque o Popper vai dizer, o que permite alguém criar hipóteses e teorias? Não sabemos. Então o Popper diz, né, pode ser o sonho, pode ser o alcoolismo, pode ser drogas, não importa de onde você tira as suas ideias. A única coisa que demarca uma ciência de uma não ciência é que você possa pegar as ideias que você teve do jeito que tiver que ser. Né? Tem muitas pessoas que têm sonhos, né, quando tem ideias científicas. Né? A pessoa sonha com alguma coisa e vem uma ideia nova. Né? Vocês vão passar por isso nesse processo de escrever dissertação. Né? A gente fica estudando, trabalhando, vai dormir, tem um sonho, ou tem uma ideia dormindo, acorda com uma ideia. Você fala, de onde veio essa ideia? Então, Popper diz, não importa de onde as ideias vêm. O que torna uma teoria científica é que as ideias possam ser aplicadas, experimentadas, testadas pela experiência. Então, a metafísica tem a sua importância. Qual é a importância da metafísica? Que no estudo do próprio pensamento, que é a própria metafísica, a gente consegue deduzir ideias que podem ser testadas. Então, por exemplo, na psicologia tem a tradição fenomenológica, né, que até a Andressa citou o Russell. O Russell é um metafísico. Mas a partir dessas ideias metafísicas do Russell, você pode deduzir algumas hipóteses que podem ser testadas na clínica, por exemplo, uma clínica fenomenológica. Então, não importa de onde as ideias vêm, se vem de um filósofo, se vem de uma tradição religiosa também, se vem, né, não importa de onde as ideias vêm. O que importa é que você possa testar empiricamente. Então, veja, do ponto de vista da gênese da ciência, não importa se é metafísica, se vem de qualquer outro lugar. O que importa é que você possa testar empiricamente.
Bom, daí então o Popper vai fazer uma crítica do psicologismo, né? Então essa ideia de que as ideias remetem às opiniões específicas de cada um, né? Cada um tem a sua ideia, né? Um relativismo psicologista. O Popper vai dizer, não, a ciência ela não é psicologista, ela se alimenta de ideias singulares, ideias metafísicas, né? Mas o que faz a ciência é uma prova dedutiva de teorias, ou seja, que da ideia que você intuiu, você possa deduzir hipóteses que possam provar e testar a sua teoria. Então, por exemplo, tem aquele mito naquela história, né, que o Isaac Newton estava descansando debaixo da árvore e aí caiu uma maçã na sua cabeça. E aí ele teve a intuição, que foi intuitivo, da lei da gravitação, da lei de que matéria atrai matéria. Mas, na verdade, a história é mais complexa do que essa, né? O Isaac Newton estava lá na árvore, viu a maçã caindo, e ao mesmo tempo, na verdade, ele não estava na árvore, não. A história real é que ele estava andando de cavalo, e aí ele estava diante de uma árvore, e tem alguém com o microfone ligado, tá? Por favor, desliga, a Michelle. Ele estava na árvore e viu as maçãs caindo, mas ele olhou para o céu e viu a lua. E aí ele começou a pensar nisso. Por que uma esfera, que é a maçã, cai e a outra esfera não cai, fica lá no alto? Uma questão interessante, né? Por que alguns objetos caem e outros não caem? Por que a Lua não cai na Terra? E aí ele foi pensar a ideia da gravitação, né? De como é possível que a mesma gravidade que faz a maçã cair é a mesma gravidade que mantém a Lua lá no céu e que não caia sobre a Terra. É a mesma gravidade. Então, veja, ele teve uma intuição, mas a gente não pode reduzir a lei da gravitação universal à mente de Newton, o psicologismo, as opiniões de Newton. Não tem nada a ver com isso. É porque, a partir de uma intuição, ele conseguiu deduzir hipóteses que podem testar a sua ideia da gravitação universal. E daí, a partir dessas hipóteses, qualquer pessoa pode fazer os mesmos experimentos e chegar às mesmas conclusões. Agora, o que faz um conhecimento seja de fato científico? Aí esse é o ponto central que vai separar a ciência da não ciência. É o critério da falseabilidade. Se você cria uma ideia, uma teoria, deduz hipóteses que podem ser testadas, e aí o teste da experiência critica a sua teoria, então a sua teoria é falsa. Então, por exemplo, eu deduzo a ideia de que todos os cisnes são brancos. Cisnes, gansos são brancos. Aí eu vou, pesquiso 10 lagos, todos os cisnes são brancos. Mas se apenas um lago eu encontrar um único cisne negro, isso vai jogar minha hipótese por terra. Então significa que a minha teoria foi falseada. Acabou a teoria. Então isso é muito comum na ciência. Você constrói uma hipótese muito interessante, muito bem elaborada, mas quando você vai para o campo empírico, a empiria desmente a sua teoria. Então o que acontece? A sua teoria cai por terra. Então isso é o feijão com arroz da ciência, né? Na física, por exemplo, o tempo todo os físicos estão criando novas teorias mirabolantes sobre o universo. Mas se eles testam a teoria, por exemplo, num acelerador de partículas, e o acelerador de partículas, o laboratório, desmente a teoria, acabou a teoria. Você vai ter que criar uma teoria nova. Então, uma teoria que pode ser falseada, ela é científica. Uma teoria que não pode ser falseada pela experiência, não é científico. Então, por exemplo, o Popper vai dizer que a psicanálise e o marxismo não são ciências. Por que a psicanálise e o marxismo, na opinião do Popper, não são ciências? Porque você pode, né, o marxismo e a psicanálise cria teorias. Né? Freud criou suas teorias, Marx criou suas teorias. Essas teorias são aplicadas à experiência? São aplicadas, são aplicáveis. Né? O marxismo é uma teoria econômica super aplicada. A gente tem 1000 exemplos de como a teoria marxista explica o funcionamento do capitalismo. A teoria psicanalítica é a mesma coisa, né? O funcionamento do inconsciente, das neuroses, super aplicável, uma teoria clínica, né? Uma forma de psicoterapia. No entanto, o Popper vai dizer que tanto o marxismo como teoria econômica política, quanto a psicanálise como uma teoria econômica desejante, não são científicas, porque não há nenhum fato empírico que desminta, que possa desmentir, que possa falsear a teoria psicanalítica ou marxista. Ele vai dizer que essas teorias estão sempre se readaptando, sempre se reinterpretando para jamais serem falseadas. Então não há, na opinião do Popper, né, não há nada empírico que falseie a teoria psicanalítica, porque ela sempre vai se adaptar.
a qualquer circunstância nova que vai aparecer. E o marxismo a mesma coisa. Bom, essa é a opinião do Popper, é uma opinião que facilmente, né, quer dizer, não sei se tão facilmente, mas ela é passível de ser criticada, mas ela é possível de ser criticada, mas não precisamos fazer isso aqui agora, né? Mas veja, várias outras teorias, né? Eu falei aqui de florais, né? Espiritismo e várias outras coisas. Se essas teorias puderem deduzir consequências que possam ser testadas, e se a empiria desmentir essa teoria tem que ser falseada. Mas para o Popper, né? Assim como a psicanálise e o marxismo, essas diversas outras formas de pensamento, elas jamais são possíveis de serem falseadas. Uma prova disso é que uma série de experimentos científicos já mostrou, por exemplo, que o floral funciona tanto quanto o placebo. E, no entanto, as pessoas continuam usando floral. Né? Então, a teoria falseia a eficácia do floral, ou da homeopatia, por exemplo. Né? Os estudos científicos mostram que a homeopatia funciona tanto quanto o placebo. A crença, né? É o poder da crença. Mas, no entanto, essas teorias continuam sendo utilizadas como formas de conhecimento. Né? Então, esse é o critério para Popper da ciência da não ciência, o critério da falsibilidade. Bom, a gente pode pensar, né, isso, né? O Popper faz especificamente uma crítica a uma tradição psicológica, que é a psicanálise. Será que as outras tradições da psicologia também não se incluem nessa mesma crítica? Será que elas o tempo todo reinterpretam suas teorias para que qualquer fato empírico caiba dentro da teoria? Nenhuma experiência falseia as teorias psicológicas? É uma questão a se pensar, né? E, por fim, o Popper vai falar da objetividade científica, né, e a convicção subjetiva. Então é isso, né? Você pode ter uma convicção subjetiva que o floral funciona, que o espiritismo funciona, que qualquer coisa possa funcionar. A convicção subjetiva é de cada um. O que torna a objetividade científica diferente da convicção subjetiva é que ela é intersubjetiva. Ela pode ser transmitida para outros segundo os mesmos critérios. Então, o que torna a ciência científica, né, segura é a comunidade científica. É a capacidade de vários cientistas se entenderem, utilizar os mesmos critérios lógicos e critérios empíricos. Ou seja, veja, a teoria ela tem que ser lógica também. Né? Se a teoria for contraditória, você não passa nem para a experiência. É o que o Popper vai dizer. Então, você constrói uma teoria, mas a teoria tem que ser sistemática, ela tem que ser lógica, ela tem que ser não contraditória. Se ela for contraditória, ela já desmorona na própria teorização. Mas depois ela tem que ser passível de ser aplicada na experiência, passível de ser falseada pela empiria, pela experiência. Então, isso é que torna a objetividade da ciência, né? Teorias lógicas que sustentam aplicabilidade empírica, possibilidade de ser falseada, e se uma teoria não é falseada, o que acontece? Ela é corroborada. Então, toda teoria que passa várias vezes pela prova empírica e não é falseada, é uma teoria que foi corroborada. Mas o Popper vai dizer, para concluir, né, que não existe nenhuma ciência verdadeira. Não existe. A categoria de verdade não é uma categoria científica. Porque a gente nunca pode dizer que uma teoria ela é verdadeira. A gente pode, no máximo, dizer que uma teoria científica ela foi corroborada pela experiência. Ou seja, diversas vezes que ela foi testada, ela passou na prova. Mas se surgir uma nova prova da experiência que falseia a teoria vai ter que ser abandonada. Então, veja, nenhuma teoria científica ela é eterna, ela é verdadeira. No máximo, ela é corroborada, ela se sustenta durante um certo tempo. Porque se surgir uma nova experiência, talvez a própria teoria caia por terra. Uma prova disso foi na física, né? A teoria newtoniana, grande parte da teoria newtoniana na física caiu por terra com Einstein. O Einstein começou a pensar fenômenos que a ciência da física não pensava até então. Como o problema da luz, por exemplo, que a luz pode ser partícula e onda ao mesmo tempo. E também o caráter não absoluto do tempo e do espaço, a relatividade do espaço e do tempo. São problemas novos, que vão produzir experiências empíricas novas que vão falsear as teorias, ou que vão restringi-las, né, como aconteceu com a física newtoniana. Então é sempre possível que uma teoria científica seja falseada, mesmo que ela dure 100, 200, 300 anos. Desde que uma nova experiência faça isso. Né? Questione a teoria ou falseie a teoria. Bom,
Bom, na aula que vem a gente vai falar do Thomas Kuhn, né? O Thomas Kuhn ele vai falar desse caráter histórico da ciência. O fato de que a ciência evolui por meio de crises. E tem a ver com essa coisa que o Popper está dizendo, né? Quando uma ciência se defronta com um objeto novo, ela entra em crise. Por exemplo, a gente falou aqui em algumas aulas, né, sobre novas epistemologias, né? A gente falou isso na aula passada. Veja, o confronto da psicologia com outras formas de pensar confronta a psicologia com suas teorias. Obriga a psicologia a se defrontar com novas formas de pensar. Então, talvez falseie ou restrinja certas teorias psicológicas, nos obrigue a criar novas teorias. Então, é sobre esse tema da crise, né, que faz a ciência mudar, que a gente vai tratar na aula que vem. Então, na aula que vem, pessoal, a gente vai falar do Thomas Kuhn, tá? Então, eu vou colocar na página o texto do Thomas Kuhn, a atenção essencial, né, sobre tradição e inovação nas ciências, e a gente vai discutir também o texto do Carlo Ginzburg, Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, que é um capítulo do livro Mitos, Emblemas e Sinais. Então, não é para ler o livro inteiro, é para ler só esse capítulo do livro, que se chama Sinais, Raízes de um Paradigma Indiciário, onde o Ginzburg vai falar sobre as ciências humanas, sobre o paradigma das ciências humanas. Então, na aula que vem, a gente vai falar sobre o paradigma em Kuhn, paradigma científico, a noção de paradigma em Kuhn, que nasce de crises, e sobre o paradigma das ciências humanas, como as ciências humanas funcionam. Tá bom? Então, valeu, pessoal. Até semana que vem, então. Bom final de semana. Tchau, tchau. Obrigado, professor. Obrigada, professor. Boa semana.